Então vamos lá, hoje eu quero ministrar ao coração de vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração: governe diante das adversidades. Quem não passa por adversidades, por lutas, por tribulações? Então abra a tua Bíblia, 2 Coríntios 4, 7 e 9. Que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor já fez, Senhor Deus e Pai, esta noite, na vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, na vida daqueles que estão em casa nos assistindo. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito se mova, tocando mentes e corações. Senhor Deus e Pai, que toda voz contrária se cale, que eu diminua, que o Senhor cresça, que a tua palavra venha curar, libertar, salvar, transformar vidas, que teus anjos estejam cercando este lugar como uma coluna de fogo. Senhor Deus e Pai, toda honra, toda glória, todo louvor vamos dar a Ti, Senhor, porque o Senhor é Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja? Vocês estão bem? Ontem nós tivemos nossa Escola Matadores de Gigantes, penúltima aula, a última aula da Escola Matadores Gigantes, que a gente também está encerrando com princípios de batalha espiritual. Vai ser a próxima aula, vai ser no dia 7. Então, essa quinta que vem, nós não vamos ter aula de matadores da Escola Matadores Gigantes. E no dia 31 também nós não vamos ter. Mas dia 7 nós vamos ter a nossa aula, a última. E aí, dia 21, eu creio, o pessoal vai se formar aqui no culto de libertação. E dia 9, nós vamos ter a nossa aula no parque. Então, os matadores gigantes que estão aí, se preparem que vai ser uma grande bênção. Amém? Muitas coisas boas e muitas conquistas na nossa vida sempre virá após grandes lutas. Jesus, ele precisou sangrar até a última gota do seu sangue naquela cruz, para que ele pudesse conquistar para nós uma nova vida. Jesus precisou ir para aquela cruz, sofrer, derramar até a última gota do seu sangue, para que ele pudesse conquistar para nós os céus abertos, um novo tempo de Deus para a nossa vida, para que o Espírito Santo pudesse descer e habitar em mim e em você. A grande conquista de Jesus em vencer o inferno, a morte, e nos trazer vida eterna, nos libertar do império das trevas, foi com um sacrifício, foi com angústia, com agonia, com uma adversidade muito grande que ele teve que vencer. E Jesus foi bem claro comigo e com você. Jesus é bem claro no seu evangelho, quando ele diz lá em João 16, 32, 33, eis que vem hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas porque em mim vocês têm paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Tem tradução que diz, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nunca nos enganou. As aflições, as adversidades são e estão nesse mundo. E Jesus nos chama para ter coragem. Tenha coragem para que você possa vencer as adversidades, as lutas,
A palavra de Deus diz que por amor ao Senhor, nós somos entregues à morte todos os dias. Ontem eu estava aqui comentando na Escola Matadores Gigantes, que se Deus abrisse os nossos olhos para que a gente pudesse ver o mundo espiritual como ele é na realidade, eu acho que você nem andava. Porque você ia ver tantos anjos e demônios, uma luta tremenda, que você ia ficar pensando, onde é que eu estou? Porque é exatamente isso, há um mundo espiritual que é real e que influencia diretamente no nosso mundo físico. As adversidades. O que é uma adversidade? Refere-se a situações difíceis, desafiadoras, que eu e você enfrentamos ao longo da nossa vida. E essas adversidades, ela pode atingir diversas áreas. Uma área financeira, uma saúde, um relacionamento conjugal, uma dificuldade. Também, as adversidades, elas são vistas como desafios para o nosso crescimento, para extrair de nós habilidades, forças, conhecimentos que você às vezes nem sabia que tinha. Tem pessoas que dizem assim, se eu passasse por isso, eu acho que eu não aguentaria. E de repente, você passa. E você suporta. E você vence. Vem uma força dentro de você que você não sabe nem de onde veio, porque existe um eu dentro de você que é desconhecido por você. Sabe, aquelas pessoas que dizem assim, se eu fosse assaltado, se alguém chegasse para me assaltar, eu acho que eu desmaiava. E aí, de repente alguém chega para assaltar, ela pega o ladrão, segura ele, bate nele, bota ele para correr. É exatamente assim. As adversidades, elas extraem de nós forças, capacidade interior, que muitas vezes nós não conhecemos. Cada um de nós temos maneiras diferentes de lidar com as adversidades. De repente, a adversidade que você passa, que para você é fácil, para mim pode ser difícil. Diante das minhas experiências, diante daquilo que eu carrego dentro de mim, de repente você passa por uma situação difícil, que você tira de letra. Mas se eu passar, de repente eu não consigo tirar de letra. Mas às vezes eu passo por situações que se você passar, você não ia tirar da mesma forma, não ia passar da mesma forma que eu passo. Meu amado, eu passei por uma situação muito difícil, há mais de 20 anos atrás. Eu cheguei aqui em Curitiba no ano 2000, acho que era 2002, 2003, não lembro agora bem ao certo. E eu trabalhava, eu e a Meg, a gente trabalhava com festa, com bolos de doce, Meg Cake Design, e a gente estava chegando e começando, e teve um mês que as portas se fecharam. O telefone não tocava, não tinha encomenda, e eu dizia, Senhor, e agora? E aí eu fui recorrer para as nossos escapes. E aí eu liguei para minha mãe disse, filho, agora eu estou meio que apertado, não dá para eu te emprestar nada. Liguei para o meu irmão, dá para você descolar aí um empréstimo? Ele fez, olha, esse mês está ruim. A Meg foi falar com o pai dela disse, nada. Eu digo, Jesus. E eu lembro que era uma manhã chuvosa, eu acordei, e eu sentei, abri a porta assim, era cedo, chovendo, e aí eu sentei aqui ainda, na porta, a chuva batia ainda nos meus pés, e eu orei ao Senhor. O que é que está acontecendo, Senhor? E o Senhor disse assim, agora você vai aprender a depender de mim.
E aí eu digo, glória a Deus, Senhor. Essa adversidade que eu estou sofrendo, passando agora, é porque o Senhor quer extrair de mim uma fé, uma confiança em Ti, que eu ainda não tinha. Ele é isso mesmo. Você vai aprender a depender de mim. E quando Deus me falou isso, imediatamente o telefone tocou. Fazia um mês que ele não tinha tocado. E eu atendi. E aí era uma mulher. Aí era eu nem atendi assim, Meg Docearte, porque eu sempre atendia Meg Docearte, eu estava tão desesperançado, que eu até atendi, alô? Ela é da Meg Docearte, eu digo, Meg Docearte. Eu queria falar com a Meg, porque eu tenho uma encomenda de um bolo, e me disseram que só ela faz esse bolo, no tempo que eu quero e como eu quero. E aí eu disse, olha, eu vou passar o teu telefone, marcar, porque ela agenda para você vir aqui, e ela te mostrar tudo. E ela disse, não, você não está entendendo, eu quero falar com ela agora. E eu estou aqui na frente da sua casa, e eu só saio quando ela me atender. Tá bom, vou chamar a Meg. Fui lá, a Meg estava cuidando do Lucas. E ela disse, a mulher está aí, irmão. Eu disse, mas como é que ela chega assim? Não tem. A mulher disse, só saio quando você me atender. Mas eu não tenho degustação para você experimentar. Não precisa. Você foi muito bem indicada. E a mulher entrou lá, Meg atendeu ela era do IPUC, e ela queria um bolo, a reprodução do prédio do IPUC. E a Meg disse, eu faço um determinado tempo e um determinado valor. E aquela mulher tirou assim, um molho de dinheiro da bolsa, e disse, está aqui, metade, a outra metade eu pago quando você... Naquela semana, minha mãe ligou. Ô filho, você estava prestando dinheiro, ó. Eu consegui aqui, eu posso te ajudar. E aí eu disse, não mãe, agora não preciso mais. E aí meu irmão me ligou no outro dia. E aí irmão, beleza? O negócio aqui clareou, pode me pedir até 10 mil que eu te dou. Eu digo, agora não preciso mais. Porque aquela adversidade que eu estava passando, era algo que Deus estava tirando de dentro de mim. Uma experiência que eu ainda não tinha tido. Daquele dia em diante eu aprendi a depender de Deus. Temos coisas que nós aprendemos com os nossos pais. Tem outras coisas que você aprende com a tua família, com os teus amigos. Tem coisas que você aprende na escola, em livros, com outras pessoas. Mas tem coisas que você só vai aprender com Deus. E aquilo que você for aprender com Deus são as melhores e mais importantes coisas da tua vida. Porque aquilo que Deus tem para ensinar para você vai te levar para um caminho, vai te levar para uma trajetória de conquista, de vitória, de você viver o propósito, o qual Ele separou, estabeleceu para você antes da fundação do mundo. As coisas que Deus quer nos ensinar e nos ensina, e muitas dessas coisas vêm através das adversidades que nós passamos com Ele. Você pode sofrer uma adversidade por causas naturais. Uma catástrofe vem e te atinge, como aconteceu aí no Rio Grande do Sul, quando aconteceu na Flórida um furacão. São coisas que estão fora do nosso controle.
Você pode passar por uma adversidade, por algo que Deus está permitindo sobre a tua vida, porque Ele quer extrair algo de dentro de você que você ainda não tem. Você também pode passar por uma adversidade por erro seu, por algo que você fez, mesmo muitas vezes sem conhecimento, ou por desobediência a Deus, porque você não ouviu a voz de Deus e você foi, tomou uma atitude, fez alguma coisa e isso trouxe uma consequência. Mas diante de todas as adversidades que nós enfrentamos, quando nós colocamos a nossa vida diante do altar de Deus, e nós buscamos a Ele, Ele é poderoso para transformar o mal em bênção. O conceito bíblico para a adversidade traz como circunstâncias que podem trazer crescimento espiritual, fortalecimento na nossa fé, no nosso caráter, nos aproximar mais de Deus e nos ensinar a ser perseverante. Quando a Bíblia fala de adversidade, ela fala sobre isso. Romanos 5:3, do 5 diz assim: e não somente isto, Paulo afirmando, mas também nós nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo está dizendo que quando nós passamos por tribulação e a nossa vida está em Deus, essas tribulações vai trazer em nós perseverança, experiência e esperança. Tiago 1, 2 e 4 diz assim: meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina que diante das adversidades, o Senhor com seu amor está conosco, nos ensinando. A palavra de Deus nos ensina que diante das adversidades, o Senhor com seu amor nos fortalece. Ele nos dá a oportunidade de crescimento e de ter mais comunhão com Ele. Eu já vivi algumas adversidades e ainda vivo. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem: ô pastor, eu estou passando por isso. E graças a Deus tem coisas que eu já passei. Eu olho para ela e digo: olha, faz assim, porque eu já passei. E se você fizer, você vai passar e vai vencer também. Eu lembro que um dia eu estava saindo de casa, a Ingrid tinha 1 ano e meio. E aí, ela ficou assim na porta do banheiro. E aí eu fui saindo, fui entrar no banheiro assim, fechei a porta assim, e ela espremeu o dedo, ela botou o dedo na porta assim. E aquilo foi, e lá vai a gente, na hora de ir para a igreja, saiu para o hospital, e aí, lá vai. E ela teve que ficar lá no hospital um tempo. E depois de algumas semanas que ela sofreu aquilo, ela teve um resfriado muito forte. E a Ingrid ficava pulando e tossia, e a gente levou na clínica. Aí a pediatra olhou e disse assim: ela está com um princípio de pneumonia, vou passar um antibiótico já para ir. Ela passou um antibiótico, a Ingrid voltou para casa e lá, e daqui a pouco aquela febre não passava, o antibiótico já estava indo 1 dia, 2, 3, e a febre ia e voltava, e vamos terminar o antibiótico para ver. E terminamos o antibiótico, e a febre não passou, voltamos lá no Pequeno Príncipe.
Não, fomos lá na Clinipam na época, e aí o médico olhou, mandou tirar logo um raio-x e disse: ela está com uma pneumonia severa. Esse antibiótico não fez efeito. E é como se ela tivesse um buraco no pulmão. Corra imediatamente, interne ela no Pequeno Príncipe. E ela foi. Chegamos lá, o médico atendeu e disse assim: 3 meses de internamento. E depois do internamento, ela vai fazer muito tempo de fisioterapia. E depois da fisioterapia, tem que ter muito cuidado com ela, que ela pode pegar um câncer. Eu disse: vamos brincar de guerrear, né? Aquele dia foi um sábado. Naquele sábado tinha um evento na igreja e eu tinha que estar na igreja. Eu não estava na Alameda ainda. E eu fui. E saí da igreja, fui para o hospital, a Meg ficava lá com ela. E no domingo, eu precisei estar na igreja novamente. De manhã. E à noite não era a minha escala. Mas aí o pastor disse: você pode vir à noite pregar no meu lugar? Eu digo: vou. Fui. Na segunda-feira, eu tinha que estar na igreja. E eu fui pregar novamente. Na terça-feira, o outro pastor disse: não posso, pode cobrir a minha escala. Eu digo: posso. Na quarta-feira, eu estava lá de novo na igreja pregando. Nessa igreja que eu frequentava lá, que eu era de lá, tinha culto todo dia. Na quarta-feira, de novo. Quinta, preguei de novo. Sexta-feira, eu tive que ir para uma congregação que era lá em São José dos Pinhais. Fui lá. Sábado, pregar de novo. À noite, a Ingrid recebeu alta. Os 3 meses se transformaram em uma semana. Sábado à noite ia ter uma conferência lá, ia ser um culto transmitido lá de São Paulo. Eu pego a Ingrid, o médico leva ela para casa. Para onde eu levei ela? Para a igreja. Digo: vamos para a igreja, louvar e agradecer a Deus. Quarta-feira, teve um culto, e aí também era uma transmissão de São Paulo. O médico, o pastor, na época, estava lá e ele profetizou, ele disse assim: Deus está restaurando órgãos. Eu tomei posse daquela palavra. Naquela semana a gente foi para a médica, levar a Ingrid. A médica pediu mais um raio-x, e ela disse assim: aconteceu um milagre. Porque essa aqui é a radiografia do pulmão dela ruim. E essa aqui é a radiografia do pulmão dela novo. A Ingrid tem 20 anos. Vai fazer agora em novembro. Muito mal, tem uma gripe. As adversidades da nossa vida, ela vai nos levar a viver algo sobrenatural com Deus. Deus, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem livre. Ele deu o poder ao homem de governar, de dominar tudo o que se movia sobre a terra. Está lá em Gênesis 1:27. O homem entregou esse governo daquilo que Deus deu para ele na mão do diabo, a partir do momento que ele pecou. Está aí. Mas Jesus veio e conquistou essa autoridade, esse governo, e Ele nos devolveu essa autoridade, esse governo. O governo de nós vivermos e enfrentar as adversidades e vencer. Lucas 4:5 diz assim: foi quando Jesus estava lá no deserto, ele foi levado pelo Espírito Santo. Então o diabo o levou para um lugar mais alto. No instante, ele mostrou todos os reinos do mundo e disse:
eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso foi entregue. Isso foi me entregue. E posso dar a quem eu quiser. Foi isso que o diabo disse a Jesus: se você me adorar, eu vou te dar aquilo que me deram lá no Éden, a autoridade, o governo sobre este mundo. Mas Jesus disse: ô bobinho, é meu, eu vou tomar de volta essa autoridade, esse governo, e eu vou dar para os meus filhos novamente. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Meu amado, Jesus conquistou de volta a autoridade que Satanás recebeu no Éden através do pecado. A autoridade de governar diante das circunstâncias. Homens de Deus movidos pelo Espírito Santo, entenderam isso e governaram diante das adversidades. E eu quero falar que para que você possa governar diante das adversidades, em primeiro lugar, você precisa ter a revelação de Deus. Abra a tua Bíblia lá em Gênesis 41. Diz assim, 38. Então o faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em que está o Espírito de Deus? Depois faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Um homem que aprendeu a viver e vencer as adversidades. Até José chegar a esse ponto, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi jogado num poço, ele foi vendido como escravo, ele estava governando lá, administrando a casa de Potifar, mas era escravo. Foi injustiçado pela Potífera e foi lançado numa prisão. E de repente, alguém chama José, Faraó. E José se apresenta diante de Faraó, revela o sonho de Faraó. Um homem que estava cheio de Deus e cheio da revelação de Deus, agora estava prestes a governar diante de uma grande adversidade. E que adversidade era essa agora, pastor? De tantas adversidades que ele passou. Agora ele teria que governar o Egito com 7 anos de fartura, e muita fartura, e 7 anos de muita escassez, ao ponto que a escassez era tão forte que ia consumir os 7 anos de fartura. E só um homem cheio da revelação de Deus consegue governar na adversidade. Governar quando tudo está bom é maravilhoso, mas governar na adversidade só aquele que tem revelação de Deus. E esse era José. E José governou aquela terra do Egito. Lá em Gênesis 41, 53 diz assim: passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. Meu amado, quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José foi, abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito, e todas as terras vinham
de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. 7 anos de muita fartura, mas 7 anos de muita seca. Era uma grande adversidade para um homem que estava ali governando aquela terra. E José governou tão bem, que ele salvou toda a terra do Egito. Ele salvou todo o seu povo, seu pai, seus irmãos e todo o seu povo. E ele governava com autoridade sobre o Egito. Meu amado, há uma grande diferença. Quem tem autoridade e que tem título. Faraó era o dono do Egito, mas quem tinha autoridade sobre aquela terra era José. Nós precisamos ser homens e mulheres de revelação. Nós precisamos buscar de Deus revelação para governar. Governar no tempo de vacas gordas é muito bom, mas governar no tempo de vacas magras, diante das dificuldades, das crises, só quem é movido pelo Espírito Santo de Deus. E esse é você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Então, diante das adversidades, peça a Deus sabedoria, que Ele vai te dar direção, para que você governe diante das adversidades. E você vai crescer, e você vai ajudar a muitos, e você vai salvar a muitos como José. Em segundo lugar, para que você possa governar diante das adversidades, você tem que ser como Jesus. Mateus 8, diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos seguiram, e eis que se levantou do mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou bem calmo. Aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meu amado, Jesus dormiu em meio a uma tempestade. Ele sabia a fé que ele carregava, a autoridade que ele tinha. Olha, por muito menos, a gente perde a noite de sono. Tem pessoas que dizem: pastor, não consegui dormir essa noite por causa disso e disso. Jesus estava dormindo, enquanto os discípulos estavam achando que o barco ia afundar e todos iriam morrer. Lá em Marcos fala que Jesus estava dormindo num travesseiro. A minha pergunta para você é: diante das adversidades que você tem enfrentado, como você tem lidado com elas? Elas têm tirado o teu sono? Sabe o que aconteceu com aqueles discípulos? Eles não prestaram atenção naquilo que Jesus tinha dito antes. Jesus tinha dito antes para eles: vamos para outro lado da margem. Ou seja, se eles estivessem atentos naquilo que Jesus tinha dito para eles: olha, vamos para o outro lado da margem, eles não iam ficar com tanto medo, achando que ia morrer. Porque se Jesus deu uma ordem, se Jesus deu uma instrução, se Jesus tinha dado uma direção, que iria lá para o outro lado, é porque ele ia chegar do outro lado. Sabe, porque muitas vezes as adversidades tiram o nosso sono e traz uma angústia no nosso coração, um desespero, que a gente só falta arrancar os cabelos para quem tem cabelo. É porque nós muitas vezes não prestamos atenção nas palavras que o Senhor já liberou sobre a nossa vida.
É porque você não presta atenção muitas vezes naquilo que Deus já falou de você. É porque de repente você esqueceu das promessas que Deus te fez. Você esqueceu que Deus tem uma promessa para a tua vida, que Deus tem um propósito para a tua vida, e Deus disse: você vai chegar lá. Quando Paulo estava passando por um naufrágio, ele disse: olha, não se preocupa, porque ninguém vai morrer. Por que você está dizendo que ninguém vai morrer? Porque o Senhor me visitou nesta noite e disse que eu ia chegar em Roma. Meu amado, você sabe para onde você está indo? Você sabe a promessa de Deus que você carrega? Você sabe para onde Ele está te levando? De repente você esqueceu, né? E se você esqueceu, hoje é noite que você precisa se lembrar. Porque se Deus disse que você vai chegar lá, essa adversidade que você está enfrentando não vai te matar, não vai te parar. Quando Davi foi ungido rei, o rei caiu, o óleo caiu na sua cabeça. Samuel foi lá e disse: você vai ser rei. Mas quando Samuel ungiu a cabeça de Davi, Davi era simplesmente um moço ainda, e existia um rei em Israel chamado Saul, e Saul tinha filhos, mas Davi não cogitou a palavra que o profeta tinha liberado sobre a vida dele: você vai reinar. Ele disse: mas como eu vou reinar? Se tem Saul, se ainda tem Jonatas, se ainda tem fulano, ciclano, betrano, tudo filho, herdeiros, como é que eu vou reinar? E aí, Davi não cogitou. Davi recebeu uma promessa: você é rei de Israel. E aí, Davi vai levar pão e queijo para seus irmãos, e chega lá, tem um gigante, e o gigante olha para ele e diz: eu vou te matar, Davi, eu vou arrancar a tua cabeça. Davi disse: não vai, você não vai me matar, eu não vou morrer dessa adversidade não, meu filho. Sabe por quê? Porque eu ainda tenho um trono para reinar. Saul disse: eu vou te matar, Davi. Davi disse: não vai, porque Deus disse que eu sou rei de Israel, e eu ainda, a coroa não chegou na minha cabeça. Você precisa entender e carregar a palavra que Deus disse para você. Se você sabe para onde você está indo, a adversidade que você está enfrentando hoje não vai te matar, não vai te interromper de você chegar lá. Então aplauda o Senhor. Meu amado, a palavra de Deus na tua vida é poderosa para transformar, para curar, para abrir portas, para salvar, para garantir um futuro glorioso que Deus tem para você. A minha pergunta para você é: você tem uma palavra de Deus que você guardou no teu coração? Você lembra das promessas que Deus te fez? Meu amado, quando eu casei com a Meg, Davi estava atrás das malhadas, eu estava atrás dos engradados. Eu era um cachaceiro, gente. Filho de crente, afastado da igreja, cachaceiro. Vivia nas baladas. E aí a Meg era católica. E 5 anos de namoro. 5 anos, 6 meses. Porque a gente namorou 5 anos, noivou 6 meses e casou. E a Meg foi bem assim, eu tinha 22 anos, ela disse: se você não casar comigo agora, depois de 5 anos, já era, não vou casar mais com você não. Não vou namorar mais de 5 anos. E a Meg, vestida de noiva, pegou a Bíblia, que ela era aquela católica crente. Tem uns católicos crentes, ou seja, ela era crente e nem sabia que ela era crente ainda. E ela abriu a Bíblia, e estava lá: Senhor, eu vou casar com esse homem. E a palavra foi: vai, que esse é o vaso que eu escolhi, e um dia ele vai pregar minha palavra aos reis dessa terra. Mas ela estava casando com um cachaceiro, numa mesa de bar. 5 anos se passaram de tanta tribulação, o marido chegando em casa de madrugada, bêbado, e ela lá: Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor falou, está na tua palavra.
Foi aquela palavra que fez ela segurar 5 anos e esperar o que Deus tinha prometido para ela. Após 5 anos, um dia eu chego em casa muito bêbado, e ela chega na porta da cozinha para dizer: estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar. E eu estou lá. Nessa noite eu chego em casa, nem comi na rua. Esquentando lá uma comida, e a Meg chega na porta da cozinha: amor, eu olho para ela e digo: essa caixa de demônio só sai com jejum e oração. Aí eu volto para a panela e volto para ela: oi, amor, tudo bem, você está aí? Ela: Deus falou comigo. Voltou para o quarto, desfez as malas e disse: eu vou jejuar agora. Aquela semana ela jejuou 5 dias de pão e água. Na sexta-feira, 18 horas, o telefone toca. Era aquele telefonema que eu dava há 5 anos: amor, estou indo para o happy hour, daqui a pouco eu chego. Só que aquele telefonema foi diferente: estou indo na igreja, daqui a pouco eu chego. Depois de 12 anos que eu não pisava na igreja. Dali para frente, Deus me trouxe até aqui. E aí você diz assim: mas você não pregou para reis dessa terra? Estou pregando até hoje, porque vocês são reis e sacerdotes. Aplauda ao Senhor. Meu amado, você não serve a um Deus qualquer. Você serve a um Deus que é todo poderoso, Criador do céu e da terra. Você não faz parte de um reino qualquer. Você faz parte do reino de Deus, o reino mais poderoso do universo. Você não é guardado, você não é protegido, você não é suprido por um Deus qualquer. Não. Você é guardado pelo Senhor dos Exércitos. Você é suprido pelo Jeová Jireh. Você é protegido pelo Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Você não é qualquer pessoa. Você é aquele que carrega a imagem e semelhança de Deus dentro de você. Nas suas veias corre o DNA de Deus. Meu amado, você não é aconselhado por qualquer um, não. Você é aconselhado pelo maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. É isso que nós precisamos entender, em nome de Jesus. Você não está debaixo de uma proteção qualquer, não. Você está embaixo daquele que é o Deus de Israel. Esse é o teu Deus. E Ele te chama para governar. Governar diante das adversidades. Qual a adversidade que você está enfrentando? Porque, em último lugar, para que você governe diante das adversidades, você precisa governar as suas emoções. Meu amado, você precisa governar a si mesmo, para que você ocupe lugar de governo. Provérbios 25, 28 diz: como a cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5. Fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. E diz que as obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rincha, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Mas as obras do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que: declaro a vocês que, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
As adversidades é também uma posição, né, para quem passa pelas adversidades. Nós precisamos entender que, muitas vezes, essas adversidades que nós passamos, elas influenciam na nossa carne, e muitas vezes desperta em nós as coisas boas ou as coisas ruins. Tem gente que passa por uma adversidade e brota o Jason dentro dela, que estava enterrado já. Às vezes a gente passa por situações que o Jason quer voltar. Eu não sei se é com você, mas comigo sim. Às vezes eu enfrento umas coisas que o Jason quer ressuscitar dentro de mim. Aí Senhor, tem misericórdia. Aí o Jason já vem com aquele facão, com aquela máscara. E aí eu digo, segura. Lá em casa tem um taco de golfe, de beisebol. Aí eu pego assim, a vontade que tem, tá, não, Jason, volta. E às vezes, as pessoas, quando assumem lugar de governo, o Jason aparece também. Agora eu estou aqui. E aí, meu amado, a gente precisa ter um domínio próprio. Como filhos de Deus, não podemos deixar que as circunstâncias boas ou ruins extraiam de nós a obra da carne. Aquilo que nós já vencemos, aquilo que já foi colocado na cruz. Quando você estava no mundo, eu estava lá, numa daquelas obras da carne, eu vivi aquilo lá. Mas eu quero te dizer que cativeiro é um lugar de aprisionamento. Tem pessoas que estão aprisionadas em vício, em comportamentos emocionais, ela não consegue dominar a sua ira. Eu conheci um amigo meu, que na minha juventude, que ele entrava numa empresa para trabalhar, e quando tinha algum conflito lá, ele xingava todo mundo, pedia demissão e ia embora. E eu dizia assim, cara, e aí? Já saí do emprego? Eu digo, mas tu entrou agora, faz nem um mês. Já saí, já estou em outro. Aí daqui a pouco estava em outro. O Jason ressuscitava, ou seja, morava dentro dele o tempo todo. Meu amado, a verdadeira liberdade é escolher o que é certo, mesmo quando é difícil. Ser livre é ter a capacidade de dominar suas vontades e não ser dominado por elas. Às vezes a gente tem vontade de fazer tantas coisas, mas a gente precisa muitas vezes esmurrar a nossa carne. Meu amado, assumir um lugar de governo vai exigir de nós governar a si mesmo. Muitas vezes abrir mão da nossa vontade. Quando a gente lida com libertação, a parte mais difícil é o domínio da carne. É a parte mais difícil. Muitos estão presos em cativeiros de vícios, mas muitos também estão presos em cativeiros emocionais, em compulsão. Não conseguem assumir o controle. Ontem, na aula Matadores de Gigantes, eu estava falando sobre a batalha contra os sentidos humanos. Visão, olfato, paladar, tato, audição. E aí eu trouxe uma caixa de chocolate e eu perguntei, quem gosta de chocolate? Aí eu peguei, saí, pegue um chocolate, pegue. Aí tem uma menininha aqui que ela estava aqui, ela pegou lá um chocolate e outros. E tinha um Henrico também aqui, o pequenininho, filho do Jefferson. E eles pegaram o chocolate. Eu digo, agora vocês abram um chocolate. E eles abriram. Fiquem segurando, só comam quando eu mandar. E todo mundo, uma caixa de chocolate foi embora. Estava todo mundo lá e eles ficaram. E eu ministrando, dando aula para eles, e eles olhando o chocolate. Eu digo, eita, meu Deus, imagina. Eu vou comer, não vou aguentar, eu vou comer. Mas eles conseguiram, eles dominaram. E o Henrico, aqui pastor, eu consegui, vontade eu tive, mas eu não comi. E essa mocinha também. Gente, dominar as nossas emoções, as nossas vontades, muitas vezes é muito difícil, mas quando você domina a si mesmo,
você consegue crescer e ocupar o lugar de governo. Tem pessoas que por não conseguir controlar as suas emoções, estão destruindo os seus relacionamentos, estão vivendo enfermidade, e essas enfermidades estão se agravando a cada dia. Pessoas, porque não conseguem controlar suas emoções, elas estão vivendo sozinhas, elas não conseguem crescer profissionalmente, porque não conseguem governar a si mesmo. Os levitas podem vir. Provérbios 16, 32 diz assim: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Meus amados, não é fácil governar a si mesmo. Não é fácil. Se você conseguir governar a si mesmo, você vai conseguir governar as suas adversidades externas muito mais fácil. Deus tem um lugar de governo para seus filhos. Governar é assumir a autoridade dada por Deus. E hoje é noite de você buscar a revelação de Deus, de você exercer a autoridade, você andar pela fé, você governar a si mesmo. Você não recebe autoridade no mundo espiritual pela posição que você ocupa, mas você recebe autoridade e é reconhecido no mundo espiritual pelos desafios que você venceu para chegar até lá. Paulo dizia: eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho. Quando aqueles filhos dos sacerdotes foram expulsar um demônio, disse: eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Os demônios disseram: Jesus eu sei quem é, e Paulo eu também conheço, mas vocês... Você recebe autoridade, e você é reconhecido pelos desafios que você enfrenta e você vence. Provérbios 4,18 diz assim: mas a vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando, brilhando mais e mais até ser dia claro. Tem tradução que diz até ser dia perfeito. Se eu perguntar para você o que é um dia perfeito para você, você pode chegar para mim e dizer: um dia perfeito, pastor, é quando eu acordo, olha meu saldo de conta, está ali explodindo de azul, está tudo em paz, não tem um problema nenhum. Esse é o dia perfeito para mim. Pode não ser. O dia perfeito para nós, para a humanidade, para Jesus, foi quando Jesus estava lá na cruz. Depois de ter sido moído, maltratado, chicoteado, crucificado, envergonhado, desprezado. E Jesus disse: está consumado. Eu completei. Aquele foi o dia perfeito para mim, para você e para toda a humanidade, para Jesus. Porque a partir daquele momento ele ia assumir um governo no céu, sobre a terra, embaixo da terra. Ele ia colocar todo o principado e potestade embaixo dos seus pés. Ele pegou as chaves do céu, do inferno e da morte. Ele abriu os céus para mim e para você. Diante de uma grande adversidade, foi um dia perfeito para Jesus. Um dia perfeito para Davi foi chegar naquele vale de Elá, enfrentar aquele gigante ameaçando ele, ter se livrado dos irmãos, do desprezo do irmão do rei, das ameaças daquele gigante. Um dia perfeito para Davi foi ter colocado uma pedra na cabeça daquele gigante, cortado a cabeça dele com a espada e carregado aquela cabeça até Jerusalém. Eita, dia perfeito! Meu amado, um dia perfeito na tua vida, ele pode começar muito difícil, mas ele pode terminar perfeito.
muito difícil. Não ache que um dia perfeito na sua vida vai começar calmo. Ele pode começar muito agitado. Mas a forma que você vai lidar com ele, você pode chegar à luz da aurora, um dia perfeito. Amém? Eu quero orar com você. Você pode ficar em pé. E eu quero orar por você, porque hoje é noite de você aprender, onde você aprendeu a vencer as adversidades e governar sobre elas. Eu não sei qual é a adversidade que você está enfrentando, mas uma coisa eu tenho certeza, eu sei o Deus que você serve, e Ele é poderoso, para que se o mar não abrir, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Podem jogar você na cova dos leões, mas Ele é poderoso para fazer os leões entrarem em jejum. Podem jogar você numa fornalha ardente e aquecer 7 vezes mais, mas Ele é poderoso para entrar com você nessa fornalha e nem um fio da tua cabeça se queimar. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que te chama de filho, filho amado, mais do que vencedor. E Ele tem um lugar de autoridade para você, um lugar de governo. Lá em Apocalipse 3, 21 diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero orar com você. Você está vivendo alguma adversidade? Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Hoje é dia de você assumir o governo da tua vida diante de todas as adversidades que você tem enfrentado. Hoje é dia de você se mover na direção daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Hoje é dia de você receber essa unção sobre você, a unção que vai te mover no sobrenatural e te levar a assumir os lugares de governo que Deus tem para a tua vida. Sabe aquela adversidade que tem tirado o teu sono? A partir de hoje ela não vai tirar mais. Você vai dormir tranquilo, em nome de Jesus, como Jesus dormiu naquele barco. Sabe aquela situação de escassez que te perturba há muitos anos? Você vai ser como José do Egito. Deus vai te dar revelação e você vai administrar como nunca. Sabe, aquelas emoções que você não consegue dominar, que quando alguém te provoca, você vai logo xingando e você vai agredindo, ou você entra de uma forma desesperada. Hoje é dia de você dominar o governo de si mesmo. Você vai governar tuas emoções, você vai governar o teu coração. Você vai identificar quando o inimigo está se levantando para perturbar você. E aí, você vai dizer: aqui não. Proverá. Aleluia. Fica de pé. Vamos orar. Você lembra da palavra que Deus te deu no começo desse culto? Você lembra? Ou você já esqueceu? Você lembra? Eu vou repetir para você. Essa palavra que eu quero que você saia daqui. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder que provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não
desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Meu amado, aquilo que acontece aqui fora não vai destruir o que você carrega dentro, porque aquilo que você carrega dentro é muito poderoso. Você é um vaso com um tesouro dentro, e é por isso que o inimigo te persegue dia e noite, porque você é muito valoroso, e você tem algo de valor. Ontem eu falei para os alunos da Escola Matadores Gigante, tem algo dentro de você que eu preciso, tem algo precioso em você que eu preciso, e você precisa derramar isso. Você tem tesouros dentro de você, que o teu vizinho precisa, que a pessoa que está do teu lado precisa. Você não pode morrer e levar esse tesouro para o cemitério, não. Você precisa deixar esse tesouro que está aqui dentro vir para fora. Você é um vaso com um tesouro dentro. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Você precisa sair daqui hoje diferente. E não esqueça, se você não se governar, você nunca vai ocupar o lugar de governo que Deus tem para você. Se governe. Se governe. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a vida de cada um dos teus filhos diante de ti, Pai. Eu creio, Senhor, no teu poder, na tua unção. Eu creio, Senhor Deus e Pai, que o Senhor vai levar teus filhos ao lugar de governo. Que todas essas adversidades que teus filhos estão enfrentando, Senhor Deus e Pai, eles vão vencer. Eles vão vencer de uma forma diferenciada. Eles vão vencer com a autoridade. Autoridade do céu, autoridade do alto, autoridade do teu reino sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Visita, Senhor, aqueles que estão em casa agora e faz a tua obra sobre a vida deles em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que teus filhos saiam daqui cheio, Senhor Deus e Pai, do teu Espírito para reinar diante das lutas, das adversidades, porque a tua palavra diz que não nos veio, Senhor Deus e Pai, situação adversa, tribulação, tentação, que a gente não possa suportar. Antes disso, o Senhor nos dá escape. E eu creio, Senhor Deus e Pai, que o Senhor está movendo corações aqui nessa noite. Não tem adversidade que teus filhos estejam enfrentando, que o Senhor não possa, Senhor Deus e Pai, dar forças, sabedoria e graça, para que eles não possam vencer. Senhor Deus e Pai, eles vão vencer sim, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, abençoa teus filhos. Leva eles embaixo dessa palavra, Senhor Deus e Pai, para um novo tempo. E não há adversidades que eles não vão vencer. O Senhor vai estabelecê-los em lugar de governo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Faz assim, ó, com a tua mão. Faz assim com a tua mão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre você a luz dele, te dê a paz, o amor, a alegria, a força, a unção de Deus sobre a tua vida, para que você possa viver um novo tempo do Senhor, e você governe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vão na paz. Eu amo vocês. Eu amo vocês em Jesus.